Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, do seu versículo 11, da palavra do Senhor, que diz assim: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Eu vou ler novamente. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Primeiramente, quero dizer que é um motivo de alegria. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que Deus nos ajude nessa reflexão que foi Ele quem nos deu. Meus irmãos, o início do capítulo 15, ele vai narrar um embate entre Jesus, a tradição e os fariseus. Como os fariseus, na leitura, se encontravam bastante conservadores, eles notaram uma falha no ato de comer dos discípulos. Eles olharam e notaram que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer. E começaram a acusar os discípulos de não estarem cumprindo com a lei. Começaram a acusar os discípulos de não estarem cumprindo com aquilo que estava previsto em lei. Mas o que me chama a atenção no meio de toda essa situação era que o ato de lavar as mãos que os fariseus estavam referindo-se era um ato cerimonial, como um ritual de purificação, e não um simples ato de lavar as mãos para fins higiênicos. Porque o acusador, ele não está preocupado em ser fiel com a verdade. Como o objetivo dele, como o objetivo dela é te atingir, é te desanimar, é te desmotivar, ela não precisa estar preso a pontos de verdade, a pontos importantes. E Jesus, no meio de toda essa situação, ele olha e diz: não. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus capítulo 12, versículo 34 vai dizer assim: Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por isso, meus irmãos, é bom nós vigiarmos no que nós vamos falar e como nós vamos falar, porque provavelmente o nosso coração estará cheio daquilo. Mas, irmão Davi, por que você diz provavelmente? Porque tem gente que às vezes nem é acostumado, mas se anima demais e acaba falando besteira. Isso é normal, é de todo ser humano. Por isso que tem que se tomar um pouco de cuidado com a felicidade, com a raiva também, mas também com a felicidade. Ela é um sutil inimigo. Tem gente que se anima demais e acaba falando besteira. Tem gente que se empolga demais e acaba pecando. Por isso, em Provérbios capítulo 10, verso 19, a palavra diz que na multidão de palavras não falta transgressão, mas quem refreia os seus lábios procede sabiamente. Ora, meus irmãos, ainda em Provérbios capítulo 17, versículo 10, a palavra diz que até o tolo passa-se por sábio quando fica calado. A palavra do Senhor vem nesta noite nos trazer uma sutil mensagem para os nossos corações. Permaneça temperado e temperada. Seja temperado e temperada. Passe pela alegria e permaneça íntegro. Passe pela luta e permaneça íntegro. Esteja em uma roda de conversa, mas esteja íntegro, temperado
e temperada com o tempero de Jeová. O sal não pode ser muito para não aumentar a pressão, mas também não pode ser pouco para ficar insosso. Tem que ser na medida certa. Faça a diferença. Seja diferente, mas seja diferente na medida certa. Porque o Evangelho, ele é parte de um princípio de equilíbrio. Prova disso, meus irmãos, é que quando Josué foi substituir Moisés na liderança do povo de Israel, ele teve que ter a sua liderança ao lado de Eleazar, o sacerdote. Enquanto Josué era homem de guerra, pegava na espada, Eleazar era homem de oração. Enquanto a qualidade de um era a guerra, a qualidade de outro era a oração. Porque a obra do Senhor, ela parte de um princípio de equilíbrio. Então Deus te chamou para ser equilibrado, para ser equilibrada. Enquanto Josué era homem de guerra, Eleazar era homem de oração. Tem situações que você tem que ir à guerra, que ir pelejar. Mas também tem situações que a guerra não resolve, que a espada não resolve. Você tem que entrar dentro do seu quarto e tem que ter a oração como qualidade também, porque o Evangelho, ele parte de um princípio de equilíbrio. Então tem que ser na medida certa, temperado na medida certa, com o sal na medida certa, porque se você estiver na medida certa, sendo sal, aqueles que estão ao seu redor sentirão a sede e irão até Jesus. E esse é o objetivo dele para as nossas vidas. Ele nos colocou aqui na terra, ele nos constituiu casa, ele nos constituiu sendo cristãos, para estarmos aqui fazendo a diferença, causando sede naqueles que ainda não têm a Jesus e transmitindo tudo para ele e direcionando tudo para ele, trazendo as pessoas até Jesus pelo nosso testemunho. Então a palavra nesta noite é: seja temperado, seja temperada. Em Hebreus capítulo 12, versículo 10, diz que uma grande nuvem de testemunhas nos rodeiam. Em outras palavras, a palavra está querendo dizer que tem muita gente nos observando. Mas se você for temperado, aleluia, essas pessoas não vão ter o que falar. Você vai entrar, você vai sair e não vai ser motivo de conversa. O seu comportamento será um testemunho. E vai ser assim que você vai trazer muitas pessoas a Cristo, causando sede através do testemunho, provocando sedes nela através do que você aprendeu com a palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Para mim é um motivo de alegria trazer esta mensagem. Que Deus continue vos fortalecendo e vos guiando a cada dia. Peço oração pelo irmão Davi, porque eu sou necessitado das vossas orações. Meus irmãos, que o Senhor continue vos abençoando cada dia mais e mais. Eu já agradeço essa oportunidade. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém.